Olá você, bem-vindo a mais um Bíblia Toda, 23ª semana, ainda no livro dos Salmos. Agora falando do Salmo 79 até o Salmo 99. Vamos gastar essa semana entendendo salmos que são tão importantes na história de Israel e também na transição dos salmos de Davi e de Asaf. Terminaremos aqui o salmo de Asaf nessa semana. Então, aperte seus cintos aí, leia com atenção. Sugiro que você leia, após esses textos que você está ouvindo, esse vídeo que está recebendo, você estude, volte a ouvir, estude mais um pouco, porque há várias camadas de sabedoria, de ciência e de refrigério no livro dos Salmos, né? Por exemplo, aqui, Salmo 79, que é o primeiro da nossa semana aqui. No Salmo 79, temos a perspectiva de que o mal vem de Deus, não do inimigo. Isso é uma coisa interessante, porque é a mesma coisa que Jó declara quando ele está lá respondendo à sua esposa, né? Receberei eu de Deus o bem e não o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Ou significa, na visão e na perspectiva cristã, todas as coisas estão debaixo da mão de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Então, se algo acontece com você, algo acontece comigo, Deus está na permissão. Deus está concordando, contribui para o bem, como nós vamos ver lá mais para frente em Romanos. Então, você tem que entender, quando o salmista aqui, Salmo 79, vou colocar aqui, pede a Deus socorro. Então, ele descreve aqui a destruição de Jerusalém. Ele descreve como os cadáveres dos servos de Deus, dos sacerdotes, estavam por comida às aves do céu. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. Não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Ou seja, Israel, que defende o nome de Deus, Israel, que deveria representar a glória de Deus, era escárnio, era opróbrio, aquilo que havia sido defendido tantas vezes como sendo Deus não vai permitir que o seu nome seja profanado, tinha acontecido. E todo mundo falava, olha lá o Deus deles, não garantiu nada, não fez nada, foi destruída. Portanto, um salmo que está contextualizado após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Mas a perspectiva desse lamento de Asaf, esse é um salmo de Asaf, pela destruição do templo, ela é a perspectiva de que Deus está no controle. Deus está no controle. Então ele fala no versículo 5, até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Ou seja, aconteceu a desgraça, está todo mundo zombando, eles não sabem que é Deus, mas nós sabemos. E nós sabemos que isso é uma consequência da nossa relação de pecado com Deus. Até quando, Senhor, o teu ardor, o teu zelo vai arder? Será que o Senhor nos perdoa? Então é a perspectiva de que o mal vem de Deus, mas a culpa é nossa. Não vem porque o outro é mais forte. Não vem porque a Babilônia era a potência emergente. Senaqueribe havia dito várias vezes na época de Ezequias ainda, né? Quem são vocês para nos segurar esse exército poderoso? Nós já destruímos todo mundo, vamos destruir vocês também. E aí eles clamam a Deus, e há um grande livramento. Já vimos essa história em Ezequias. Agora não teve grande livramento. Acabou. Então a pergunta é, Deus, quando que o Senhor vai parar de derramar tribulação? É um lamento de Asaf pela destruição do templo e da imagem de Israel diante das nações. Sobre Asaf vamos falar um pouquinho mais à frente. Eu fico aqui pelo Salmo 79. No Salmo 80, que vai na mesma linha do anterior, o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Essa é a diferença. Ele aqui está comparando Israel com uma vinha. Alguns autores colocam isso também na mesma comparação que Isaías faz, mas principalmente Jesus fez com a parábola das vinhas, né? Dos lavradores maus. Então, Israel é uma vinha, é um vinhedo, tem um lagar,
tem as videiras, tem a terra onde vai ser plantado, a terra onde vai ser colhido, tem aquilo que vai acontecer com os seus servos que não obedeceram. Então, esse Salmo 80, ele faz a mesma coisa. Ele coloca aqui, depois de falar que eles são objeto de zombaria dos vizinhos, o versículo 6, né? Tu nos põe por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito. Ou seja, Deus construiu uma torre, um lagar, a vinha, como ele diz na parábola. Veio do Egito, preparaste-lhe lugar, fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Ela estendeu sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. Por que quebraste, então, os seus valados, de modo que todos que passam por ela a vindimam? Vindimar é colher, ou seja, quando você não tem proteção, todo mundo vai lá e pega da uva. Então, o javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram, não tem proteção. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende nos céus e vê e visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou. Veja que essa é um salmo profético. Foi o que aconteceu e Deus entrega a vinha para outros lavradores, vinhateiros, que cuidem melhor dela e que deem a conta do resultado. E esses somos nós, a igreja. Israel perdeu o controle sobre esta vinha e agora a igreja é ela. Então, esse salmo fala muito com a nossa vida, esse salmo fala muito com a nossa existência, porque se foi assim com eles, também será assim conosco, se não cumprirmos o nosso papel. Salmo 81 já é um cântico de alegria, que era celebrado no dia do perdão e no ano novo judaico, Rosh Hashanah. Então ele coloca aqui que esse é um cântico para o Rosh Hashanah. Versículo 3 fala, tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Esta festa da lua nova, Rosh Hashanah, ano novo judaico. Então aqui é um cântico de alegria. E ele descreve o que Deus fez para tirar o povo do Egito, mais uma vez o êxodo, né? Tirei de seus ombros a carga e as suas mãos ficaram livres dos cestos. Ou seja, vocês eram escravos e foram feitos livres. Vocês clamaram-me na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Merimbá. Então ele começa a falar da transição do povo ao longo do deserto, né? Que ele dizia, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essa é uma frase recorrente, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E alguns textos falam da casa da escravidão. Então aqui, ele está lembrando o povo de onde eles vieram e que depois eles se perderam, né? Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. E aqui então já está uma referência à destruição das tribos do norte, né? O fato do povo não ter sido fiel a Deus, depois de tantas vezes, e ter sido disperso. Não temos o final da história, mas está nesse processo de destruição que o Salmo 81 aqui retrata. Muito bem, vamos para frente. Salmo 82. Salmo 82. Esse salmo, mais uma vez, aqui tem muita atualidade, porque ele é um salmo dedicado a juízes que não julgam retamente, juízes que corrompem o seu veredicto, juiz da Suprema Corte, e ele fala que Deus é o juiz supremo, que Deus está na congregação dos poderosos ou dos rulers, dos que julga no meio dos deuses. Então, a nossa comparação é com um juiz de Deus, que é sempre justo, mas também misericordioso, com amor. Então, ele repreende o povo. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Então, ele está dizendo, juízes, que vocês estão olhando
o pobre não tem como se defender e você está olhando a aparência dos poderosos. Então, a justiça é rápida, é célere, quando tem um interesse econômico, quando tem um nome grande por trás. Então, o pobre fica lá anos esperando e o rico, que tem um interesse em julgar, em condenar o outro, em dias consegue tudo. Como nós vemos isso, não é só um defeito ou uma particularidade do sistema judiciário brasileiro, não. Vem de Israel, passa pelo mundo. Quando tem um interesse político, as coisas andam rápida. Os habeas corpus funcionam, os julgamentos acontecem, os prazos se cumprem. Agora, quando é o pequeno, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Esse é um clamor universal. Esse é um clamor que nós, como igreja, temos que cobrir e primeiro, continuar clamando e, segundo, cumprir com o nosso papel nisso. Queremos justiça que seja justa. Queremos pobres sendo cobertos pela lei. Queremos um país onde o nome do Senhor seja glorificado, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então você vê que esse salmo aqui são 8 versículos, mas verdadeiros e atuais, né? E ele termina dizendo, versículo 6, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Parece um texto normal, né? Mas esse texto é usado por Jesus em João 10. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá, porque é interessante a maneira como Jesus usa a Bíblia para confundir os próprios doutores da lei, né? Eles chegam lá em João, Jesus está falando que ele é o pão da vida, Jesus está falando que ele é o Filho de Deus, e os judeus, os discípulos mesmo, ficam assim, como assim? Eu sou bom pastor, ele é a porta das ovelhas. E aqui então eles falam, quando eles ouvem esse discurso de Jesus, que vai até o versículo 18, eu estou em João 10, ele diz, tornou pois a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Por que ouvi isso? Você gasta tempo ouvindo esse cara? Loucura, ele está falando que ele é filho de Deus. E outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E era o milagre que Jesus estava fazendo. Então eles estavam sem entender. Ele foi então para Jerusalém, estava no alpendre de Salomão, estava no templo, né, um lugar assim, religioso, e ele repete, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí os judeus, Jerusalém, templo, os líderes religiosos pegaram em pedras para o apedrejarem. Ele tinha blasfemado. Então Jesus responde, esse é um embate teológico aqui, ó. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Então Jesus já está colocando ali contra a multidão e falando, bom, olha quanta coisa boa eu tenho feito. Do que eu sou culpado aqui? Aí a resposta jurídica é, os judeus disseram, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então usa o poder da interpretação da lei para dizer isso é uma blasfêmia. E aí Jesus usa o próprio veneno deles. Respondeu Jesus dizendo, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, então aqui veja um argumento jurídico. Olha aqui, vai lá no Salmo. Não está escrito, vós sois deuses? A escritura não pode ser anulada. Está escrito lá. Então, se o próprio salmista diz que nós somos deuses, por que eu não posso ser filho de Deus? E aí então, por que dizes blasfemas? Porque disse sou filho de Deus. Então Jesus está usando esse salmo para confundir a mente das pessoas. E é interessante como a palavra ela tem essa aplicação. Você tem que entender o contexto em que ela está escrita, mas tem que também entender que ela é para confundir os que não sabem, os que não ouvem, né? Os que
não têm ouvidos para ouvir, ouvirão, mas não escutarão. Os não têm olhos para ver, verão, mas não enxergarão. Existe uma cegueira posta sobre esse povo. E Jesus sabia mais do que ninguém usar isso aqui como este exemplo do Salmo 82. Mas eu queria passar aqui para o Salmo 83, porque esse, para mim, tem bastante coisa aqui. O 83 e 84, para mim, são... Vou gastar um tempinho com eles aqui. Salmo 83. Este salmo é o último dos salmos de Asaf. Né? Como nós vimos aqui algumas semanas atrás, Asaf foi um dos grandes escritores dos salmos, depois de Davi. Né? São 12 salmos aqui, que terminam aqui neste último salmo de 83. Eles estão agrupados aqui dos 53 a 83, os salmos de Asaf. E aqui é bom dizer que o Asaf não necessariamente era a pessoa do Asaf, né? Asaf era um dos cantores, mas também um grande compositor, né? Ele tinha essa capacidade de escrever os salmos, que viveu ali, provavelmente, na época de Davi. Então, quando você vai aqui em 1 Crônicas 6, Davi está falando da escala daqueles que deveriam estar cantando no templo, né? Adorando no templo. E, obviamente, são todos levitas, descendentes de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Nós já estudamos isso, eu estou aqui lembrando a cabeça de vocês, né? E esses 3 filhos deram a descendência dos turnos em que os sacerdotes eram feitos. Dos gersonitas, dos coatitas, filhos de Coate, e meraritas. Quando você vai olhar aqui, quem são aqui os que estavam na época de Davi, então, eu vou ler aqui no 1 Crônicas 6, versículo 31. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Então, ele traz a arca para Jerusalém, começa o ofício do templo, não era o templo de Salomão, mas já era um tabernáculo ali, né? Ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e estiveram, segundo seu costume, no seu ministério. Então tinham turnos, tinham grupos que cantavam, adoravam e dirigiam louvor. Escala do louvor. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor. Emã, que é neto de Samuel aqui, ó. Filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana. Então é Samuel, o profeta aqui, que está nessa linhagem aqui. O neto dele era o Emã, que era o que estava lá no centro, nesse turno de Davi. Aí ele vai descrevendo aqui a genealogia do Emã, dizendo que ele chega lá no Levi. Aí ele coloca lá, e seu irmão Asaf estava à sua direita. E era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. E aí então ele vai descrevendo a genealogia do Asaf, dizendo, o Emã era coatita. Agora o Asaf, ele era gersonita. Ele era diferente de Gerson, como eu disse, os 3 filhos de Levi. E termina a trinca aqui com Etã, que é filho de Merari, descendentes dos meraritas, portanto. Então, esses 3 aqui, o Emã, o Asaf e o Etã, estavam dirigindo ali o louvor naquela época, faziam a escala. Sendo que o Asaf, ele era compositor, ficou mais famoso que os demais aqui, deu nome até para o nosso grande músico, compositor evangélico brasileiro, meu grande amigo, Asaf Borba. Então, Asaf e os asafitas eram um grupo de cantores do primeiro templo. Então, se ele viveu nesta época aqui, não dá para estar falando de salmos que estão dizendo da destruição, né? Então, é óbvio que existiam esses turnos que continuavam e os grupos dos asafitas que seguiam na adoração a Deus e louvor diante do templo. Então, esse salmo tem a ver com isso. Esse também é o último salmo, como eu já falei uma vez, algumas semanas atrás, elohístico, de Elohim. É um salmo que usa a palavra Elohim frequentemente ao invés da palavra Jeová. A palavra Jeová é largamente utilizada, é a palavra mais utilizada da Bíblia. Tem mais de 6.800 vezes referenciados o nome Jeová, porque, obviamente, é o nome de Deus.
Então, quando você na sua Bíblia aí, ó, vem em português escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, aquele Senhor com letras maiúsculas está no original o tetragrama que nós traduzimos como Jeová. Então, na maior parte das vezes que você lê aqui Senhor, está escrito Jeová. Mas em algumas poucas vezes aparece literalmente o nome Jeová. E quando não aparece Senhor ou Jeová, aparece Elohim, que são os que chamamos aqui de salmos elohísticos, porque eles evitam colocar o nome de Jeová e colocam mais Elohim. Esse é o último deles, Salmo 83. E ele termina no versículo 18 dizendo, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Existem alguns poucos versículos em que a Bíblia diz Jeová é o nome de Deus. Aliás, esse é o texto que testemunhas de Jeová usam para dizer, porque eles se chamam testemunhas de Jeová, porque Deus tem um nome e o nome dele é Jeová. Os judeus dizem, não, o nome dele é impronunciável e é uma corruptela transformar o tetragrama no nome Jeová, porque não se sabe como se fala e não se deve pronunciar o nome de Deus. Nós cremos em Deus, Ele é o Senhor, Ele tem os seus 7 nomes aqui, Ele é Altíssimo, mas para você saber, são 3 lugares em que realmente o nome Jeová aparece, né? E fala, o meu nome é Jeová. Este salmo aqui, juntamente com alguns outros textos, como por exemplo, Isaías 42:8, Jeremias 33:2, declaram, o nome de Deus é Jeová. Este é o nome pelo qual serei conhecido, Jeová. Então, é o último dos salmos elohinísticos, né, de Elohim, e que declara o nome de Deus. Tem muita coisa nesse salmo aqui, então eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele. Ele é um salmo em que Asaf, é um dos últimos salmos de Asaf, está clamando das nações que se congregam contra Israel e suplicando a Deus que o livre. Então o contexto aqui é de Jerusalém ainda existindo, o templo ainda lá e o conluio das nações, que pode ser inclusive contra Israel, no reino dos 10 tribos do norte, ou a própria Jerusalém na destruição dos babilônicos. Então ele fala, ó Deus, não estejas em silêncio, não cegues os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Então, você percebe aqui que ele está no contexto de clamar a Deus misericórdia. E ele vai contando a história do que já aconteceu. Então é interessante aqui, porque ele vem para frente e fala assim, olha só, versículo 8. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Então existe um conluio das nações e a Assíria está chegando, o que nos dá a entender que ele está falando da destruição das 10 tribos do norte que foram dominadas pelos assírios. E ele diz, faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira do Quizom. Aqui eu não sei se você vai lembrar, mas ele está se referindo à época dos juízes, quando os midianitas se levantaram contra Israel. Esse rei, cananitas, o rei Jabim é um rei cananita, e ele se levanta contra Israel na ribeira de Quizom, onde teve a guerra, e a juíza que está lá é Débora. Então, Juízes, capítulo 4, conta essa história de Débora instruindo a destruição do general Sísera, general do rei de Jabim. Então ele fala aqui, faze como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira do Quizom, os quais foram destruídos em Endor. Aí ele continua no versículo 11, faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna. Uau! E esses aí, quem são esses aqui? Mais uma referência aos juízes, porque na sequência tem a história famosa de Gideão, os 300 de Gideão, em que os midianistas estão levantando ali com um grande exército, 120 mil homens, e Israel não tinha como segurar aquilo, e então Deus fala para Gideão
chamar o povo, e tem lá uma multidão, mas ele fala, é muita gente, isso aí eu vou ganhar para que ninguém diga que foi o braço do homem. Manda o pessoal ir beber água, e aqueles que bebem, manda embora os que estão com medo, medrosos, e de cara, milhares, dezenas de milhares voltaram. Agora manda o pessoal que sobrou, tem muito ainda, beber água no rio. E aquele colocar as duas mãos e beber como um cachorro, esse aí tá fora. Agora aquele continuar com a arma na mão e beber olhando e vigiando, esse segura. 300, os 300 de Gideão. E eles vão e guerreiam e dominam, e aí acontece o quê? O exército se dispersa. Oreb e Zeeb eram príncipes midianitas. Então lá em Juízes 7 está a perseguição, eles vão lá para os termos de Efraim, os efraimitas, então Gideão pede, ó, pega esse povo aí, mata essa turminha aí. E eles alcançam a Oreb e Zeeb numa pedra, uma penha, que é a famosa Penha de Oreb, onde eles morrem. Isso está em Penha de Oreb, onde Oreb morre, e no lagar de Zeeb, que são lugares que ficaram famosos em Israel, históricos. Aqui morreu Zeeb, ali morreu o Oreb. Gideão dominando esse processo, Juízes 7, no versículo 25, você vai ver essa história aqui com mais detalhes. Portanto, ó, quando você fala da Penha de Oreb, tem até nome de igreja, né? Há uma confusão desse Oreb aqui, com O, com o Monte Oreb, com H, que é o Monte do Senhor, onde, inclusive, se confunde com o nome do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as leis, para onde Elias foi buscar o Senhor, o Monte do Senhor, o Monte Oreb. Aqui é a penha, é a rocha de Oreb, onde esse líder midianita foi morto. O Salmo continua dizendo-lhe Zeba e Zalmuna eram reis midianitas. Então, continua a história, na sequência, Gideão está buscando e perseguindo, e eles estão escapando. Zeba e Zalmuna têm 15 mil homens com eles, Gideão são 300, e então ele persegue. Juízes 8 conta a história, que eles passam em Sucot, uma cidade de Israel, Peniel, e pedem água, comida, eles estão exaustos da caminhada e da guerra. E o pessoal de Sucot fala, 15 mil lá, 300 aqui, ó, volta aqui quando você tiver ganho lá dele, porque antes não vamos nos posicionar. Quantas pessoas querem ver para crer, não ajudam enquanto não tem certeza que não serão prejudicadas. Não precisa dizer que o Gideão falou, olha, quando eu ganhar deles lá, eu volto aqui para acertar a conta com vocês. Então, essa história é interessante. E nesse salmo, ele está lembrando, ó, o Senhor já fez grandes livramentos. Faz mais um desses aí. Tem misericórdia de nós. Muito bem. Último salmo dessa série aqui, dessa primeira partezinha da semana, é o Salmo 84. Esse salmo é muito conhecido, talvez você não saiba o nome dele, mas quando você ouve essa frase, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E aí, como a música segue aqui, eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Salmo 84, é um salmo musical, e não apenas em português. Ao longo da história, ao longo das tradições religiosas, católicas, luteranas, judaicas, esse salmo é cantado. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Os latinos diriam, quam dilecta tabernacula tua domini virtutum. Tá vendo? Então o pessoal já louvava a Deus em latim, e nós estamos aqui também fazendo a mesma coisa, falando do pardal e da andorinha. Agostinho, o Santo Agostinho de Hipona, ele fazia uma grande exegese sobre esse salmo. E quando vem aqui o versículo 10, ele fala desse versículo que eu também gosto muito, porque é uma coisa espiritual. Ele fala assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Mais vale um dia nos teus átrios do que fora dele 1000. É uma concessão poética? Com certeza. É uma maneira forte de dizer a importância de estar no templo. Gente que hoje não valoriza os tabernáculos, os altares, aquilo que a andorinha e o pardal precisam, aquilo que eu desejo, que minha alma anela, né?
quão amáveis, como eu amo estar na igreja. Domingo, dia do Senhor. Então, você tem essa oportunidade ainda. Ah, mas nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Você não é a igreja. Você sozinho é um membro do corpo. O corpo só é corpo no todo. E a parte sem o todo não é parte. Como diria já o nosso poeta brasileiro Gregório de Matos Guerra, né? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Então você precisa entender o seu papel nesse todo e vai para os tabernáculos. Há uma promessa aqui, porque você fala um dia contra 1000. 1000 é praticamente 3 anos. Então, um dia na igreja, 3 anos fora. Isso quer dizer que você passar o fim de semana, sábado e domingo, você fez uma faculdade de medicina. São 6 anos. Quanta sabedoria, quanta bênção, quanto entendimento e conhecimento você acumula vindo à igreja. Eu devo à igreja a minha capacidade de falar, de tocar, de comunicar, de construir coisas, de preparar peças, teatros, de fazer eventos, de ter logística, e eu estou falando estritamente do ponto de vista humano. A igreja como um centro social e espiritual de uma região. Agora, no ponto de vista de Deus, eu devo à igreja a minha capacidade de trabalho, o resultado das minhas obras. Eu quero dizer que nesse momento eu poderia estar trabalhando ou deveria estar buscando aí sustento e proveito para os negócios que estão na minha mão. Mas estamos aqui falando das coisas de Deus. Estamos aqui falando do sobrenatural, do espiritual. E eu creio que esse um dia aqui, num dia da semana, estou gravando aqui numa segunda-feira, neste um dia que eu estou aqui diante de você, vale mais o que eu estou fazendo contigo agora do que se eu estivesse aí contactando, levantando fundos, buscando resultados e lutando para fazer empresas florescerem e prosperarem. Eu creio que Deus abençoa, Deus prospera. Eu não estou parado, eu não estou quieto, eu não estou de cigarra louvando e cantando, mas eu estou como um sacerdote declarando: Deus é o Senhor. E eu declaro na sua vida: Deus é o Senhor do seu tempo. E o tempo que você está gastando com a palavra de Deus vai multiplicar a tua prosperidade na terra, porque mais vale um dia nos seus atos do que fora deles 1000. Salmo 84. Completamos aqui a primeira parte dessa semana 23. Continuamos daqui a pouco.